sabe? Programa da Giovana, assim, aí as Paquitas ficam aqui do lado, tá vendo? E assim, oi gente, começou o Revista da Semana. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Revista da Semana e no programa de hoje vamos começar com um bate-papo super legal sobre autoconhecimento e escolha profissional. Mas antes, o que a gente tem que fazer? Fala. 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 Fala, Antônio. Não vai falar? Então eu falo. Roda a vinheta! No nosso papo da vez de hoje, vamos saber a importância do autoconhecimento na busca de uma escolha profissional. E quem eu convidei para o nosso bate-papo de hoje é o Luciano Mucchiotti, que é coach em gestão de carreira. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, obrigado pelo convite. Acho que é isso, a gente que agradece. Luciano, dando continuidade, né? Explica um pouquinho então para o pessoal aí de casa qual que é a importância dessa busca pelo autoconhecimento. O autoconhecimento para a escolha profissional, ele é realmente importante, né? Porque por autoconhecimento presume-se resgatar ou identificar, né, situações que são pouco consultadas pela pessoa, né? São questões que ficam mais no esquecimento, não que ela não saiba, mas que quando ele se propõe a pensar sobre algo, essas questões vêm à tona e precisam realmente de uma atenção, né? Quando se fala em autoconhecimento, é uma situação assim, bem importante dizer que presume-se consciência do conteúdo, né? Então, se a pessoa lá imagina que ela tem lá uma aversão, por exemplo, a público, multidões, etc., né? E até então ela sabe disso, mas essa informação está lá quietinha, né? Uma vez que ela propõe para si mesma pensar sobre isso, né? Conhecer um pouco melhor sobre isso, por isso o autoconhecimento, né? Ela precisa dedicar algum esforço para que ela tenha essa clareza, o quanto aquilo pode impactar ou já está impactando nessa sua escolha profissional, né? Isso vale não só para a escolha profissional, né? De uma forma geral, o autoconhecimento, né? Pensar sobre si, sobre essas questões e mais internas, é realmente valioso e na escolha profissional tem um grande diferencial, né? E como que a gente exercita o autoconhecimento? Através de quê, né? E como? Isso, eu vejo assim que uma prática muito simples de se exercitar o autoconhecimento é a pessoa própria se questionar, né? Poxa, se eu tenho aversão a alguma situação específica, a algum comportamento que me incomoda, enfim, esse tipo de situação, propor a pensar sobre isso. Por quê? Né? De onde veio isso, né? E o que isso pode impactar também, né, na minha escolha profissional. Porque às vezes a pessoa já tem alguma escolha pré-definida ou já caminha por algumas áreas que tem mais facilidade, não que ela tenha feito a escolha ainda, mas isso tem muito a ver com aquele momento, né? E como que isso vai refletir depois no fechamento desse ciclo, né? Que bom, vou fazer a escolha profissional, já tenho algumas informações elementares, então essa é uma tratativa que ela acaba dando mesmo para essas questões que vão surgindo, né? Então, pensar sobre essas questões com uma certa frequência, né? Não é pensar uma única vez. E se propor mesmo a entender o que está vendo. Muitas vezes é difícil fazer isso só, né? Por isso que muitas pessoas recorrem à ajuda de um profissional, em alguns aspectos até da área de psicologia, enfim, né? Então, praticar mesmo, ter esse cuidado com essas informações que vão surgindo e que podem estar impactando já na escolha profissional. Uhum. E como você disse anteriormente, o autoconhecimento ele traz, né, um valor significativo para nós, né? Mas quais os benefícios exatos assim que a gente pode ver que o autoconhecimento traz? Olha, a gente vive um momento assim bastante complicado quando a gente fala em reflexão, né?
Porque reflexão, ela demanda um certo investimento de energia, pensando, né, energia psíquica, né? E sempre quando as pessoas, de maneira geral, iniciam um raciocínio, normalmente isso vai sendo procrastinado, né? Vai deixando para depois, e retoma, daqui a pouco não dá sequência. Então, assim, benefício do autoconhecimento. Talvez o primeiro seja fazer esse resgate dessas questões que realmente são importantes para a vida, não só para a vida futura, né, de carreira profissional, mas tanto para o pessoal, né? Isso leva ao autodesenvolvimento acima de tudo, né? E o autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal, como queira o nome aí, ele permite que a pessoa evolua, não tenha dúvida disso, né? Só que, de novo, né, ele consome energia psíquica, então muitas vezes as pessoas geram algum incômodo, algum desconforto, porque são questões que às vezes traz algum tipo de sofrimento, isso gera um desconforto para a pessoa, então é procrastinado. Agora, uma vez que a pessoa se propõe a exercitar, né, esse autodesenvolvimento ou esse desenvolvimento pessoal, ele é muito evidente. Isso gera um benefício muito grande a médio e longo prazo para a pessoa, né? Isso já tendo optado pela carreira profissional, já iniciando uma carreira ou não, né? É um esforço que vale muito a pena no sentido de crescimento profissional e pessoal. Entrando agora um pouquinho no assunto um pouquinho mais delicado, principalmente os jovens, né, que estão saindo agora do ensino médio em busca da escolha profissional, muitos são influenciados pelos pais, né, da escolha do curso, da profissão que vão fazer. Qual dica você dá para esses jovens? Olha, essa é uma questão que requer assim, realmente um cuidado muito grande, né? A dica não seria somente para os jovens, mas principalmente para os pais ou a família como um todo. O que acontece muitas vezes aí? Por algum motivo, né? Por uma questão talvez de alguma escolha ruim dos pais no passado ou algum desejo não realizado dos pais no passado, em termos profissionais, os pais acabam meio que querendo nortear o caminho do jovem aí, né? Do filho que está nesse momento de escolha profissional, meio que indicando para ele já um caminho a seguir, né? Só que o que está em jogo muitas vezes é o direito de escolha dessa pessoa, né? Porque às vezes o pai fala, olha, a gente vem de uma carreira jurídica, por exemplo, então nós queremos que você também siga essa carreira. E de repente o sonho dele, do jovem, não está relacionado à carreira jurídica, muito diferente, né? Provavelmente muito diferente daquilo. E aí são duas situações: ou ele segue a carreira jurídica para alimentar aí esse desejo dos pais e tudo mais, e aí muito provavelmente quando ele concluir, ele vai começar do zero aquilo que ele realmente queira, né, ou queria no passado. Então nós estamos falando de perda de tempo e de dinheiro, né? A outra questão é a família não ter participação nenhuma nesse momento de escolha e o jovem ficar à deriva, vamos dizer assim. Então as duas situações são ruins, né? O que é o ideal? O ideal é que também não deixar para a última hora, obviamente, né? Não deixar para o terceiro ano, já no segundo ano do médio. É bacana que o jovem já tenha despertado em si essa necessidade pela escolha profissional, porque ela vai acontecer, acontece muito rapidamente, né? Em um ano passa muito rápido. E já começa essa discussão com os pais, né? Porque é extremamente necessário fazer um planejamento familiar, inclusive financeiro, para essas questões. Porque uma coisa os pais simplesmente vão custear os estudos, ok? A outra questão olha, nós não temos dinheiro suficiente para uma boa faculdade, então nós vamos começar agora por um curso mais barato, que mais se aproxima do que você deseja, etc. Então, olha como que são questões delicadas, né? E quando a escolha é mal feita, eu que sou dessa área, o mercado de trabalho está repleto de profissionais frustrados. E numa investigação muito simples com essas pessoas, né, que já estão frustradas, resgata várias situações do passado, onde talvez não tiveram a oportunidade de fazer uma boa escolha, né, ou não tiveram condições mesmo de um apoio familiar, né, que tem toda uma questão de conforto, apoio da família é fundamental, né? E quando ele se vê só nessa caminhada, nessa escolha, poxa, ele não tem muita alternativa, né?
E aí ele acaba indo por impulso, até porque há uma pressão muito grande no momento da escolha profissional. A sociedade, né? Os amigos provavelmente que já escolheram, e aí ele fica tentando, nossa, né? Já escolheram e ainda nada, né? A família por si, aquela pressão de, ó, precisa trabalhar, precisa começar a estudar, enfim. Mas ao mesmo tempo que pressionam, né? Não vem esse apoio assim tão imediato, tão natural. E essa questão de ter esse suporte para a escolha profissional, ela é assim, extremamente valiosa, né? Por isso que eu falei que é uma questão bem delicada. Talvez a dica mais importante seja esse planejamento familiar, esse encontro familiar para tratar dessa questão específica, planejar mesmo. E para terminar agora, fala um pouquinho para a gente da importância do valor de uma orientação profissional. Olha, a orientação vocacional, ela é um processo, né? Obviamente que tem início e tem término, né? Ela pode durar aí 6 ou 10 encontros com acompanhamento, obviamente. Na realidade, na orientação vocacional, acontece o que deveria acontecer dentro desse ambiente familiar, né? Porém, a gente sabe que os pais, de uma maneira geral, não estão preparados para isso. Não é o métier dos pais, né? Fazer com que o filho tenha uma orientação vocacional em casa. Não é. Na maioria das vezes, há uma boa intenção de querer ajudar, sim, isso é muitíssimo importante, só que mesmo assim ainda faltam recursos, né, técnicos, de conhecimento, para que o jovem possa ter esse contato. Então, quando se tem um processo organizado, tem um passo a passo que é seguido, né? Eu costumo trabalhar com 5 pilares, seria basicamente os talentos, essa descoberta de talentos, a questão dos sonhos, que tudo começa com o sonho, né? O jovem faz a escolha profissional, nós fazemos as escolhas sempre baseado em alguma coisa que você traz na sua mente, alguma coisa de bastante valor, né? As características pessoais, individuais, como eu sou, né? Isso tem uma importância muito grande pensando no profissional que a pessoa quer ser futuramente. Depois, a pesquisa e o planejamento. São os 5 pilares básicos que todos deveriam seguir para ter um mínimo de sucesso. Infelizmente, a gente sabe que isso não é seguido dessa maneira. Obviamente que quando inicia uma orientação vocacional, muitas outras questões são trabalhadas, né? Essa questão de autoconhecimento é o que começa todo o processo. Para que a pessoa inicie um processo se conhecendo um pouco melhor e sabendo que todas as novidades que vão surgir ali, ou que virão à tona, o quanto elas poderão ajudar e servir de base lá na frente para que realmente a escolha possa acontecer. Então, pensando em benefícios, olha, uma tranquilidade, principalmente para os pais, com relação a como meu filho está nesse momento, né, em termos de ajuda profissional, né? Evitar as dores de cabeça, os conflitos em casa, porque acontecem os conflitos em casa, né? Vai trabalhar primeiro, vai fazer o ensino técnico primeiro, como que vai ser essa questão? E poder, né, chegar assim, ao final de um processo, tendo assim, eliminado todas as dúvidas. Porque em termos de opções de escolha, é natural que tenha 2 ou 3 no final de um processo, né? Não pode, o que acontece muitas vezes é ter lá 5, 6, até 10 opções. Então isso dá um nó, realmente dá um nó, e desatar esse nó é bem difícil. Me permita fazer uma observação aqui, que tem a ver com o momento de escolha, especificamente quando o jovem ele vai para a internet, por exemplo, fazer algum teste vocacional. Porque nós sabemos que existem muitos testes vocacionais online, né? Então eu tenho relato de clientes, a minha clientela basicamente é online, né? Eu tenho relatos de clientes que, à medida que foram se auto-aplicando esses testes online, foi ficando cada vez mais difícil chegar a uma definição de uma escolha profissional, que ao invés de ajudar, atrapalhou. O teste vocacional ele é muito importante, desde que haja um acompanhamento. O teste isolado ele é prejudicial, porque o jovem sozinho não vai saber dar conta das informações que ele está recebendo. É interessante. É isso. Porque esses testes, inclusive, eles chamam bastante atenção do jovem, Sim. né? O jovem que não tem muito conhecimento ainda, né? Sim. Então, chama bastante atenção e, inclusive, fazem. E até eu mesmo já fiz, gente. Mas não optei pelo teste vocacional que eu fiz na internet. Muito bom. Muito obrigada, viu, Luciano? Eu que agradeço. Pela participação no nosso Foi um programa. prazer estar aqui com vocês.
Bem, para. Isso, obrigada. Bom, sabe as matérias que foram destaque essa semana no TV Jornal? Então, eu trouxe um resuminho do que rolou em algumas delas. Vamos ver? Falamos sobre um hambúrguer de planta. Para os adeptos de uma alimentação mais saudável, essa opção é ótima. E além de tudo isso, não vai carne. O jornal também falou que o comércio de todo o país já se prepara para o mês que vem aí, outubro, considerado o mês das crianças por conta do dia delas, que é comemorado no dia 12. E aqui em Votu, a preparação para a data também já começou, junto com as expectativas. Eles são bastante influenciáveis, né? Influenciados, pelos pais, né? Pelos responsáveis, né? Daqueles onde moram, enfim. Perdi a pergunta. Vamos voltar. Ó, não sai daí porque vamos rapidinho para o intervalo, mas já a gente volta e eu ainda vou te mostrar uma desintoxicação feita pelos pés. Isso mesmo. E também tem quadro Dica de Saúde. Não sai daí, eu te espero. E no quadro Dica de Saúde... Ixi, calma aí. Pra gente, né? Sobre o sarampo. Fala pra... Voltamos! E a Andressa agora vai ter um bate-papo sobre o sarampo. Andressa, pode falar. Olá, pessoal. Olha que o assunto é sério. Ele voltou com tudo e já fez até mortes. Já sabe de quem que eu tô falando? O sarampo. Por isso, a gente convidou a nossa médica infectologista, a doutora Regina Silvia Chaves, para dar todas as dicas para vocês e principalmente fazer o alerta. Vamos vacinar, galera! Vem com a gente e descubra tudo sobre essa doença que pode, inclusive, matar. Olá, pessoal da TV Unifev. Nós estamos aqui com a doutora Regina Silvia Chaves para falar sobre sarampo, que é uma doença que já atingiu todas as regiões aqui. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que a doutora falasse por que o sarampo está voltando assim, já voltou com tudo, doutora? Na verdade, assim, outros países que não têm uma campanha de vacinação tão intensa, né, acabou tendo esse vírus circulando. E veio até o nosso país porque a gente ainda tem algumas regiões do país com baixa cobertura vacinal. Então, se a pessoa ela não está imune e foi exposta ao vírus, ela acaba se contagiando, desde crianças a adultos. E aí o sarampo acabou voltando porque a nossa taxa de cobertura vacinal em algumas regiões não são boas e outras não são 100%. E ele acabou pegando todo o país. E quais são os sintomas? Começa com febre, mal-estar, por volta do segundo, terceiro dia aparecem umas manchas no corpo, que a gente chama de exantema. É um exantema bem característico, porque ela começa na cabeça e vai para o resto do corpo. E pensando assim, a gente vai pensar em um monte de doenças que causam exantema, mas ela tem uma característica diferente. Além da febre, do mal-estar e do exantema no terceiro dia, a pessoa ela começa com sintomas gripais. Então começa com muita coriza, né, nasal, e o olho vermelho, uma conjuntivite viral, né, já que o sarampo é um vírus. Então começa com mal-estar, febre, sintomas gripais, com muita congestão, coriza, o olho vermelho e com exantema fica com bochechas vermelhas e inchadas, que a gente chama de face sarampenta. É bem característico do sarampo, que não aparece na dengue, que não aparece na rubéola, que não aparece na escarlatina, que são outras doenças que também causam rash cutâneo, que são essas manchas vermelhas no corpo. E doutora, como que é feita essa transmissão? É por contato? Sim, é um contato respiratório principalmente. Então, o paciente que está com o vírus do sarampo, quando ele fala, tosse, espirra, sai pelas essas gotículas de saliva, de tosse e da fala, o vírus do sarampo. Também a parte de coriza nasal, de secreção nasal, em contato com a mão, pode fazer uma transmissão direta, mas o principal contato é respiratório. Entendi. E aí, para a gente se prevenir, a única chance é a vacinação? Sim. Prevenção principal é a vacinação, né? E a questão de higiene de mãos, tudo, o isolamento, se o paciente estiver internado, a questão do cuidado do profissional de saúde, para que essa doença também não se dissemine. Mas a principal forma é a vacinação.
Para aquelas pessoas que perderam a carteirinha ou até mesmo não lembra, tem que vacinar de novo agora que essa doença voltou ou não tem necessidade? Sim, o Ministério orienta em adulto que perdeu a carteirinha, que não tem vacina, pelo menos 2 doses. Acima de 40 anos, apenas 1 dose seria suficiente. E na infância contempla o calendário vacinal. Lembrando que era de 1 ano, mas antecipou-se por conta desses vários casos de sarampo. Agora, a partir de 6 meses, já está começando a vacinação, o que não impede de seguir o calendário vacinal normal, tendo que tomar a dose de 1 ano normalmente, como se preconizava no calendário. E quando a gente pega um sarampo uma vez, está imune ou pode pegar de novo, doutora? Não, fica imune, não tem essa chance, você fica imunizado. Seria uma vacinação pela doença, não vacinação pela vacina, porque a vacina são o vírus do sarampo atenuado, ele não é capaz de desenvolver a doença sarampo. Então você já fica imune. Quando o vírus entra em contato com você, você já tem anticorpo e não desenvolve a doença. Se você não está imunizado, você desenvolve a doença e aí passa a produzir anticorpo. O grande risco é que é uma doença extremamente grave que pode levar a óbito, né, com uma letalidade extremamente alta. O sarampo é um vírus muito agressivo no organismo, principalmente das crianças. E aí criança tem que tomar um cuidado ainda maior, então. Ainda maior, são os mais expostos. E aí a pessoa morre de sarampo ou de alguma consequência? Das complicações do sarampo. O sarampo ele pode dar encefalite, ele pode fazer uma pneumonite pelo sarampo, né? Ele baixa muito a imunidade e você, em cima desse quadro viral, você passa a ter uma infecção também bacteriana e aí faz a sepsis, né? Pela infecção bacteriana e óbito. Então é uma doença que é muito letal. Nossa, gente, vocês viram então que não tem desculpa para vacinar, hein? Doutora, eu gostaria de agradecer pela sua participação e deixa um recado para o pessoal aí da TV Unifev. Agradecer o convite e o mais importante realmente é a vacinação. Então, atualizar essa carteira de vacina, crianças, adultos, idosos, é de extrema importância nesse momento que a gente tem tanto caso de sarampo. Obrigada, Andressa, e também a doutora Regina, né, pelas dicas. Realmente, gente, é de grande importância a gente ter um pouquinho mais de atenção sobre o sarampo, tá? Não é brincadeira, então fiquem atentos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu acho que vocês já perceberam que eu estou num ambiente diferente, né? Porque nesse quadro a gente vai falar sobre o detox iônico. E quem eu convidei para explicar tudo isso pra gente é a Aline Trazi, que é nutricionista e que inclusive já esteve no nosso programa falando sobre um outro assunto. Tudo bem, Aline? Tudo jóia. Aline, explica um pouquinho pra gente o que é essa desintoxicação, esse detox, né? Para que ele serve? Na realidade são estímulos iônicos, né? Que a placa da máquina manda para os poros dos pés e aí promove, né, na realidade, a desintoxicação de metais pesados, verme, parasita, até agrotóxicos e melhora também a circulação sanguínea, limpando as linfas. E quanto tempo dura uma sessão? Depende muito do quadro da pessoa, o que ela apresenta, se ela mexe com muito produto químico, enfim. Mas normalmente a sessão dura em 40 a 50 minutos, mais ou menos. Entendi. Bom, a gente vai mostrar na prática daqui a pouco, mas explica um pouquinho pra gente como que funciona esse detox na teoria. Na verdade, como eu tinha dito, ele envia a placa, né, a máquina, ela tem 9 programas e nesses programas a gente programa ele qual é a forma que esse íon vai ser emitido e para cada objetivo, entendeu? Então ela envia pelos poros dos pés, né, o pé está na água, né, a gente utiliza a água, a gente coloca sal nessa água para poder ter essa troca iônica e aí dessa forma, programando a máquina, ela manda o estímulo iônico para a corrente sanguínea mesmo. É dessa forma que acontece. Legal. E há alguma contraindicação? Todo mundo pode fazer? Não tem nenhuma contraindicação. Mais ou menos a partir dos 7 anos de idade a gente pode estar fazendo e não tem nenhuma contraindicação mesmo. É mais um benefício à saúde. Legal, eu fiquei curiosa para ver como que é na prática. Gente, e o melhor de tudo, quem vai fazer isso hoje vai ser eu. Vamos lá então? Bom, gente, eu já coloquei os pés na água, né? A Aline já programou a máquina, né, para fazer o tratamento em mim. Aline, qual programação você colocou?
Então, essa foi a programação do detox geral. Esse aí, a gente vai ver mais ou menos que cor, mais ou menos vai dar sua água pra gente programar por uma mais específica. Entendi. Aí a pessoa senta, só coloca os pés e fica e agora de castigo. aguardar o tempo necessário. Guarda o tempo. Ah, entendi. Então, essas daqui são as programações que a máquina tem. Então, agora a gente acabou de fazer o detox geral. Então, ele faz um pouquinho de cada coisa. Como a sua água deu mais para verdinha, tá? A gente vai fazer o programa 6, que é toxina, bactérias e fungos, tá bom? Porque foi mais ou menos do que eu consegui identificar na sua água. Então, agora a máquina foi programada específica para esse tipo de estímulo iônico. Entendi. Aí depois desse procedimento vem outro, no caso. Não, agora, na verdade, igual eu disse, a gente não consegue fazer mais que 50 minutos no dia desse procedimento, não é recomendado. Então, hoje a gente encerraria com esse programa e aí seriam feitas novas sessões para a gente conseguir realmente ir eliminando os próximos resíduos que a gente deveria fazer e normalizar as linfas também, que é um outro processo que a gente utiliza com a máquina. Obrigada, viu, Aline? Gostei bastante de ver na prática como funciona. Isso aí. Gente, eu aconselho. É uma coisa nova, mas eu acho que todo mundo deve fazer, né? É um novo tipo de tratamento. E o Revista da Semana fica por aqui. Eu espero muito que você tenha curtido o programa de hoje, porque é feito com muito carinho. E não esquece de acessar nossas redes sociais, se você perdeu alguma entrevista ou também algum programa, tá bom? Fica à vontade. E o Revista fica por aqui e eu te vejo semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.